Oi, gente. É a primeira vez que eu tô gravando o IGTV aqui, né? E diante daquela proposta do Story que eu comentei, que eu iria, me lancei a um desafio, né? E eu queria que vocês me acompanhassem, que é fazer passo a passo o próprio Instagram crescer, né? E aí eu vou fazendo aqui e vou indicando para vocês o que foi feito para que vocês possam caminhar junto comigo e a gente possa crescer junto, certo? Mas antes, eu queria contar um pouco assim da minha história, né, de como foi que eu entrei em tudo isso, né, também algumas pessoas acompanharam aí nossa primeira live, né, com o Felipe, né, que eu quero agradecer muito, né, por todo o incentivo que ele me deu para estar fazendo, é, dando aí os primeiros passos. Eu sempre vou estar olhando para baixo, que eu gravei assim um textinho, certo? Para poder organizar melhor as ideias. Então, vamos lá. Como foi que eu tomei coragem? Né? Porque coragem é um ponto que nós precisamos muito ter antes de tomar essa decisão. Para que a gente possa saber, né? É importante a gente fazer uma leitura se realmente é isso que a gente quer, para que a gente possa tomar essa decisão de forma que haja uma continuidade, né? Uma fidelidade, uma constância, para que a gente possa fazer volume, né? Que são alguns pontos que a gente vai ver que são necessários. E como foi que eu tomei essa coragem? Na verdade, eu tomei coragem mesmo depois de uma reunião interna, né, do projeto Vive Iluminando, que a equipe, né, a gente estava lá para falar sobre o projeto e providencialmente voltou-se um pouco para mim, assim, né, os olhares, e a gente foi conversando uma forma de todos crescerem, né? E aí eu fui questionada sobre um projeto mais pessoal, né, de estar partilhando, né, essas coisas que eu venho partilhando em mentorias de forma mais assim individual e pessoal, né, com algumas pessoas que eu fui vendo o potencial de crescimento, né, que eu fui ali vendo, como eu comentei, né, cara, essa pessoa tem tudo para crescer e tudo no Instagram. E aí pronto, e aí depois disso, né, eu pensei nesse desafio aí para poder estar junto com vocês crescendo nesse caminho. E aí assim, né, resumindo, esse processo é um processo que a gente trilha de sair de consumidor de conteúdo no Instagram para produtor, né? Então, assim, eu sempre fui uma grande consumidora, né? Do Instagram, principalmente do Ítalo e da Lara, né? Eu sempre acompanhei, assim, os stories, né? Os IGTVs, e quando eles colocavam o vídeo no YouTube, né? Eu saía do Instagram, ia pro YouTube, né? E, enfim, sempre fui de consumir, porque eu me identifico, porque eu me conectei a eles, né? E depois desse processo de consumir o conteúdo e vendo o bem que eles fazem, eu comecei a me questionar sobre o bem que eu poderia estar fazendo. Né? Para quem não me conhece, eu fui missionária durante 8 anos da comunidade católica Shalom, da comunidade de vida. Né? Então, assim, a gente tem muita formação humana, espiritual, né? Tudo isso não está nada ligado com, por exemplo, uma formação acadêmica, né? Atualmente eu faço administração, mas eu sempre me identifiquei muito com esse ramo de ajudar as pessoas, né? Eu queria fazer psicologia e tudo. E eu vejo todo o bem que o Ítalo faz na minha vida, né? Com Guerrilla Way e tudo, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Como é que eu posso também ajudar as pessoas por meio do Instagram? E aí foi quando eu entrei em contato com a Ju, né? Assim, já acompanhava também, já era um conteúdo que eu consumia devido ao nosso histórico em comum, né? De sermos eu ter sido missionária da comunidade e de um histórico de saúde, né? Assim, de superação, né? Diante do que ela fala no canal dela, né? E aí, depois disso, sem coragem de me expor, né, paralelo a isso, eu fui me identificando muito com os bastidores, né, do marketing, que é essa forma de fazer mentoria, né, de dar ideias para as pessoas que nós chamamos de especialistas,
né? Assim, olha, mulher, eu vejo que você tem um projeto, a gente pode fazer assim, o que que você acha, né? E unir forças, né? Agregar forças. Também comecei a consumir muitas coisas sobre marketing digital fora do Instagram, né? Que foi na compra de alguns livros, que eu até indiquei, vou indicar bastante livros, né? Enfim, conteúdos para a gente consumir. E aí pronto, aí foi quando eu descobri de forma bem prática o tráfego, né? E eu apliquei, né? Para quem não sabe também, eu tenho uma página chamada Forminha com Amor, que é de produtos físicos. E aí eu apliquei na minha página o tráfego e eu consegui vender assim, não agora na quarentena, mas anterior a ela, eu consegui vender para outros países, né? Para os Estados Unidos e para a África, né? Então eu me surpreendi muito com o poder que tinha o tráfego, né? E eu fiquei assim mais louca ainda. E o meu Deus do céu, né? Como a gente se paralisa ali no nosso mundo, enquanto que a internet pode expandir os nossos horizontes, assim, né? O meu conteúdo, ele pode ser consumido por pessoas do mundo inteiro, né? Então aquilo me abriu a cabeça, assim, também diante da conversa com a Ju do nosso projeto, né? Dizer, mulher, a gente pode alcançar mais pessoas, né? E tal, com algumas estratégias. E aí pronto, e diante de todo esse caminho, né, como eu expliquei, eu tô aqui para poder apresentar esse desafio, né? E diante disso eu queria falar para vocês assim, inicialmente, uns 3 dicas, né? E a primeira dica, não sei se vocês perceberam, mas eu comentei no início de quando eu consumia conteúdo, que foi o termo conexão, né? Dá para falar horas sobre esse termo de conexão. Porque eu tenho uma teoria que, tipo assim, tem gente, né? Tipo, eu me identifico muito com o Ítalo, me identifico muito com a Lara, me identifico muito com diversos especialistas, né? Que é o termo técnico que a gente usa, que são produtores de conteúdo no Instagram. E assim, eu sigo eles e acompanhando a história deles, eu percebo que tem muita gente que não se conecta com eles, né? Por serem pessoas diferentes, terem tido culturas e educação diferentes, enfim. E por várias outras questões, né, do que acontece no mundo real sobre essas pessoas, ou também no mundo digital, enfim, quando a pessoa comenta alguma coisa, e aí você não se identifica muito com o que ela comentou, e aí você vai deixando de seguir porque você tem outras pessoas com as quais você se conecta. Então, assim, a minha teoria é que tem pessoas que não se conectam com o Ítalo, mas que vão se conectar, por exemplo, com a Ju, né? Então, tem pessoas que não se conectam comigo, não vão se conectar comigo falando sobre isso, mas que podem se conectar com você, né? Então, assim, essa é uma teoria que eu nem sei se tem alguém dizendo, mas eu mesma, assim, né, comecei a pensar muito sobre isso. E eu percebi que, tipo assim, no meio digital tem diversas pessoas de diversos lugares do mundo, né, brasileiros vivendo aí em outros países, né, que podem sim se conectar com o meu conteúdo. Ah, Luana, mas já tem tanta gente falando sobre o que eu falo, por exemplo, sobre o que eu poderia falar, sobre a saúde, nutrição, né, já tem a própria Lara, já tem, enfim, diversas pessoas. Aí eu digo pra você, existe, mas a internet é um mundo e tem pessoas que não se conectam com essas que estão aí. Fora que tem outras pessoas que ainda vão chegar no Instagram, né? E você pode sim construir a sua forma de se conectar com essas pessoas. E o segundo ponto, que também é muito importante depois da conexão, porque a conexão tem a ver com o seu jeito de ser, né? Tem a ver com os seus valores, tem a ver com a sua história, que é o seu conteúdo. Porque a conexão é a forma como você vai passar o seu conteúdo, mas o conteúdo ele precisa existir, né? E é interessante que aqui no Instagram, ele quebrou meio que um grande tabu, assim, no brasileiro, né? Que é a questão de ter o bendito de um diploma na parede, né? Então, assim, para o Instagram, para consumir o conteúdo do Instagram, você não precisa ter um diploma, mas você precisa dominar um conteúdo pelo menos mais do que 80% das pessoas. Então você vai precisar dedicar momentos de estudo da sua vida para aquele seu projeto dentro do Instagram,
né? Então, assim, por quê? Ah, Luana, mas todos os tipos de conteúdo a pessoa pode digitar lá no Google e saber de tudo. Só que tem gente que quer se poupar disso, se conectando com uma pessoa que pode trazer esse conteúdo para ela, né? De forma criativa, de forma bem elaborada, com um caminho de estudo, com uma lógica, né? Então você pode fazer isso, né? Por meio do seu estudo, por meio do seu tempo, né? Você pode fazer isso. E aqui, claro, se você é uma pessoa que já tem conhecimento sobre um assunto, no sentido de que você tem um diploma, você fez aquele percurso, né, acadêmico, e você se identificou e você gostou e tem um assunto específico que você gostaria de dizer, você pode começar por ele, né? E por quê? Porque é mais fácil de você se conectar com as pessoas falando daquilo que você goste, só que você domina mais que os outros. Agora sim, nesse caminho você vai fazer muitas coisas que você não gosta de imediato, mas que vai te levar para o teu projeto final, que é o que você deseja alcançar. Então, assim, o conteúdo ele é muito importante. E o último dica, né, conteúdo que eu tô dando aqui como dica para você, é esse que eu estou fazendo neste exato momento, que é uma gravação de um IGTV, onde depois daqui, né, se você é meu seguidor, você vai receber esse recadinho, onde depois daqui eu vou subir para o IGTV esse vídeo e vou no pessoal dos meus 313 seguidores, avisando que eu postei um conteúdo no IGTV, falando, me apresentando para eles de forma pessoal, no privado, e vou estar convidando eles a ver o conteúdo e perguntar se eles têm algum tipo de dúvida, né? Então, assim, eu não vou me alongar muito no que eu vou dizer, né? No que eu vou estar dizendo no privado, porque se você é meu seguidor, você vai ter acesso a isso, porque eu vou no seu pessoal para falar sobre isso, né? Então, assim, são dicas bem práticas, todas elas eu estou fazendo exatamente aqui, né? E nós vamos nos acompanhar neste processo, tá bom? E esse é o desafio que eu lanço para você, né? Se você tem outras pessoas que você conhece, né, que não tem coragem, tá faltando coragem para iniciar esse processo, né? Se você conhece alguém que teria um ótimo conteúdo, né, que é uma pessoa fantástica no mundo real e que essa pessoa seria muito show no mundo virtual, que você gostaria de lançá-la, né, de propor um projeto junto com ela, chama ela para acompanhar, né, esses IGTVs que eu vou estar publicando aqui, inicialmente uma vez por semana, né? E aí eu vou estar colocando em prática tudo que eu coloquei como dica e vocês vão poder estar me acompanhando nesse processo, tá certo? Uma última vista aqui, falei de tudo. E é isso, gente. Muito obrigada, né, por terem me acompanhado nesses minutinhos aí, nesses 13 minutos, né? E conto com vocês, né, para divulgar e para estar aí comentando também alguma coisa, se você teve alguma dúvida, o que você gostaria que eu falasse, né, aqui para você, para te ajudar a viver esse caminho de iniciar conteúdo pelo Instagram, tá certo? A gente vai ali mesmo, aqui é como uma mentoria comunitária dos meus seguidores, certo? Vou estar dizendo para vocês o que eu tô fazendo, vou estar também dando conteúdos sobre como você pode fazer e vou estar indo no seu privado colocando em prática junto com você, tá certo? E você, depois de assistir esse vídeo, por favor, também já comece a fazer, vamos fazer juntos. Grave o IGTV se apresentando, falando o que você gostaria de estar falando no seu Instagram. Envie uma mensagem no privado dos seus seguidores e já vá movimentando, tá certo? Posso contar com você? Então é isso, obrigada e até a próxima.